O futebol brasileiro voltou e a pauta tá aqui bem completa, viu? Será que o Palmeiras está numa crise? Ou será que a crise está do lado do Flamengo, que já tem um problema lá com o Pedro? E o Neymar, hein? Decisivo ontem, já está de volta? Podemos confiar no craque? Bom, esses são assuntos pro Na Cara do Gol que está começando agora. Olá, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no canal do Gol. Estamos chegando com mais uma edição do Na Cara do Gol, nosso podcast semanal. Já pedindo para você deixar o seu like, deixar o seu comentário, participar dessa discussão aqui com a gente, para a gente falar de futebol e você colabora para que o canal vá crescendo cada vez mais, né? Se inscreva no canal, caso você não seja inscrito ainda. Compartilhe também para aumentar esse debate. E vamos nessa, porque temos muitos assuntos para conversar com a volta do futebol brasileiro. Junto comigo, Eduardo Massa. Tudo bem, Massa? Tudo bem. Eu fico surpreso com a capacidade dos brasileiros em inventarem crises, né? É impressionante. É impressionante, né? Mal voltou, já temos tanta crise para falar aí. Tanta crise mesmo, técnico caindo, gente mudando. É impressionante o futebol brasileiro. Tudo bem, Cláudio Sobrinha? Tudo bem. Eu fico feliz que voltou o futebol de alto nível, né? O Brasileirão, porque aquele Mundial baixo nível já estava assim cansado. Só temos de comemorar agora. E bastam 2 rodadas para a gente ver já algumas certezas que a gente tinha caindo, né? Algumas coisas que a gente até esperava acontecendo. O Vitória já tinha mandado o técnico embora, agora o Fortaleza mandou embora. Bom, vamos por partes. Vamos começar aqui, que eu acho que... Ele falou do Mundial aqui, né? E para mim a maior surpresa é essa. Quem participou do Mundial voltou em crise. Então, é impressionante, né? Porque um já mandou o técnico embora quando durante o Mundial ainda. Estava voltando para casa. O Palmeiras, discussão. O Palmeiras empatou com o Mirassol em 1-1. Um jogo que foi, principalmente no seu segundo tempo, fraco, né? O Palmeiras morreu e a torcida estava em peso no estádio. Isso que me parece mais estranho, né? Não vai. Aí teve o Abel falando em entrevista também, já jogando para lá, porque nunca antes estivemos tão bem, isso. O Flamengo com o Pedro e você tem o Fluminense nessas negociações todas, né, que deve perder o Arias, né? O Arias está de saída e aí, claro, já levanta um sinal de alerta. Então, ir para o Mundial maravilhoso, todo mundo foi lá, curtiu, viveu o sonho americano de ser um time entre os melhores do mundo e aí na volta a realidade é bem dura, né? E muitas dessas crises parecem até bem fabricadas, inventadas. O Palmeiras, por exemplo, o Abel tem uma certa razão, né? O Palmeiras está bem? Não está bem, devia estar melhor, errou muito em 2025, errou nas contratações, deu azar com o Paulinho, mas foi um erro contratar um jogador que já vinha com problemas físicos. O Vitor Roque era uma aposta, né, que custou muito caro e que até agora não deu retorno, perdeu o Estevão, que já era, todos esperado, sabíamos, isso. E o desempenho é aquele, é um desempenho mediano, não é um desempenho de um clube que a gente espera que lute principalmente com o Flamengo pelo título brasileiro. E o Flamengo, que teoricamente não tem por que reclamar, né? Tem um elenco recheado, conseguiu perder o Gerson, contratou o Jorginho, então chegou ali um nome de peso também, mas conseguiu inventar uma crise com o Pedro, né? O Pedro que pra gente parecia solução para um dos problemas maiores do Flamengo, que era essa falta de efetividade ali na frente, e de repente se tornou um problema. Então, mesmo o Flamengo, líder do brasileiro, que fez um Mundial ok, perdeu para o Bayern de Munique, esperado, não teve nenhum evento para gerar essa crise, conseguiu inventar a sua própria crise, né? E de forma desnecessária para mim. E depois ainda temos ali o Botafogo, que venceu o PSG numa semana e demitiu o Renato Paiva na outra, já falamos disso aqui. E agora o Fluminense, que nem voltou a campo, terminou entre os 4 melhores da Copa do Mundo, né, de clubes, e nem voltou a campo e já tem crise, porque já tem muita contestação dentro das Laranjeiras por conta da venda do Arias, tanto por causa dos valores quanto pelo momento, né? Mas principalmente por causa dos valores. E é uma venda que todo mundo sabia que ia acontecer em algum momento e que, na verdade, demorou bastante para acontecer, tanto por vontade do clube quanto do próprio jogador, que também recusou ofertas, né? Aí já tem discussão se vão vaiar o Arias, você vai lá nas redes sociais, que nunca é um bom nível, né? E já aparece pessoas criticando
criticando o Ares, dizendo que ele não é mais ídolo, outras defendendo ele. Já tá o Mário Bittencourt, que é o presidente do Fluminense, muito criticado, esse praticamente de forma unânime, por deixar sair o melhor jogador, teoricamente, da América do Sul em atividade, por um valor que é inferior ao Richard Rios, que parece que vai sair também do Palmeiras. E até estavam falando do Wesley por 25 milhões do Flamengo, um Wesley que foi muito criticado na Copa do Mundo, e que vai sair mais caro do que o Ares, né? Então, nós temos 4 clubes que estão no topo do mundo num dia, e no dia seguinte já está tudo em crise. É assim que funciona no Brasil, não tem esse papo, é criar a crise, vai pintar. E você falou até de redes sociais, é aquele ponto, né? Se fosse para agradecer, tava em Aparecida, tava, né? Vai para rede social para reclamar, o ponto é esse. Ô Val, eu ia perguntar para você, o Palmeiras, ele sente a falta justamente desse 9, né? E é basicamente um 9 que o Flamengo meio que descarta, né? O Pedro já tem seus 8 jogos no Campeonato Brasileiro, não pode jogar por nenhum time no Brasileirão, mas é engraçado que tem esses dois fatores. No jogo contra o Santos, senti que faltou até esse 9 mais fixo, talvez o Pedro pudesse fazer a diferença. Faz sentido a reclamação do Felipe Luiz, pelo que a gente entende ali, ela é interessante, é embasada, né? Ela é embasada, mas não faz sentido você imaginar que talvez fosse melhor resolver de outra forma do que uma exposição e deixar o cara fora e até de certa forma prejudicar o time. Eu até acredito que pelo que o Felipe Luiz disse, com os argumentos dele, não é? Se realmente aconteceu essa postura, é natural que o Pedro não jogue, mas eu acho que a forma como foi pública, acho que torna impossível uma reconciliação. Por mais que eles se esforcem, podem até forçar na reconciliação, mas ali internamente acho que nunca vai ver. Eu acho que a história do Pedro no Flamengo, enquanto o Felipe Luiz estiver lá, se ele vai continuar, acabou mesmo. Não... E agora quem tem que estar atento são os outros clubes, não é? Porque o Pedro em qualquer clube do Brasil, e não só, é um jogador que muda a equipe de patamar. Se ele se entregar, não é? Porque se ele manter a postura que tem no Flamengo... Exato. Mas o Pedro num Palmeiras... Ixi, né? É impressionante. Torcedores, rivais, estão até falando assim, bom, 8 jogos já, meu time não ia contratar, então Botafogo, que bom, né? Por exemplo, que é um clube que tem, se pensar hoje financeiramente, o Botafogo é um clube que teria chances, encaixava perfeitamente e ainda é tempo de ser um dos melhores jogadores no ano ainda. Acho que essa novela interessa muita gente, não só o Flamengo. Nós falamos aqui na carência de 9, né, de centroavantes no futebol brasileiro atual, dentro do Brasil principalmente, né, mas até pensando em futebol europeu. E o Pedro estava lá entre os melhores do Brasil. Muita gente defendia ele na seleção. Eu achava que era um jogador de seleção, também. Não necessariamente para ser titular, mas é um jogador de seleção. Acontece que para você descartar um nome como o Pedro do seu time, é porque muita coisa aconteceu nos bastidores, né? Eu já tinha achado estranho, já tinha falado até aqui, Pedro não joga contra o Bayern, aquilo já é muito estranho, aquilo já é um sinal. Eu acho que só não precisava de mais do que aquilo, porque todo mundo sabe que se o Pedro não joga num jogo importante daquele, quando você precisa fazer gol, não sai nem do banco, é porque tem alguma coisa acontecendo. Você não precisa chegar numa coletiva de imprensa e expor isso, porque se você quer se livrar do jogador, ele não serve pra mim. Vende ele, o Pedro é um jogador valorizado, qualquer clube do Brasil vai pagar 20 milhões de euros por ele, que tenha, né? Porque não são muitos que tem, mas o Palmeiras, o Fluminense, com dinheiro do Mundial, o Botafogo com dinheiro do Textor, e a gente sabe que os clubes brasileiros volta e meia inventam dinheiro, mesmo que não vão pagar, né? Depois deixa dívidas, mas faz a dívida, né? Então tem muito mercado e certamente o Pedro tem mercado num nível do futebol europeu, talvez não no patamar mais alto, até pelos problemas físicos e por ter passado sem tanto brilho, né? Mas desvaloriza o próprio produto, né? Desvaloriza. A forma como tem sido gerido isso, para mim, foi muito, muito estranho. Eu acho que o Felipe Luiz pensou assim, eu não quero perder meu grupo, eu vou colocar o Pedro no fogo porque isso aqui tá saindo do controle. E a derrota contra o Santos coloca um peso maior nisso, né? Porque se ele tomar essas decisões e o Flamengo continua ganhando, como o Flamengo amassou o São Paulo na volta, e se eles continuam ganhando, o Felipe Luiz tem razão, mas agora vão sentir a falta do Pedro, porque eles perdem para um Santos que é infinitamente inferior ao Flamengo,
é um resultado mais surpreendente da rodada e começa a pesar pro Filipe Luís esse resultado. Com o Neymar, né? Com o Neymar, que é um jogador que tem problema extracampo, que tem problema físico, ou seja, perde para um jogador que tem um perfil que também não é muito diferente do Pedro, assim, né? Embora, diga-se de passagem, o Neymar não tem problema normalmente em treinos, ninguém reclama dessa parte do Neymar, né? Ele treina, ele se apresenta, todo mundo no entorno dele gosta dele. O Pedro, pelo jeito, não. Tem muitas reclamações de como o Pedro se porta. Eu ia perguntar com os próprios, né? Dessa relação sobre a causa e consequência, né? O Pedro, a gente percebia pela forma como o Filipe Luís gosta de armar um time, teria problemas em encaixar o Arrascaeta e o Pedro. Será que essa falta de ânimo do Pedro já não é um reflexo de perceber que dificilmente, ou ele teria que mudar o estilo de jogo dele e passar a ser um cara, né, de buscar um pouco mais, ou então já tinha daquele lado uma falta de vontade com ele, e aí, bom, o cara também não tá afim, eu também não vou ficar afim, não vou me matar. Não pode ter essa relação? Até pode ter, mas o Pedro é um profissional e ele vem de lesão. Ele tem no Flamengo um ambiente que ele não vai encontrar em nenhum outro lugar. Essa que é a verdade. O Pedro é querido no Flamengo, os torcedores do Flamengo gostam do Pedro, gostavam, né? E agora acontece isso, ou seja, ele está jogando fora uma idolatria, né? Porque ele ganhou essa queda de braço com um Gabigol recentemente. Ou seja, ele teve paciência, ele conquistou o espaço dele, ele ficou um tempo no espaço dele. A lesão é uma coisa que acontece, já aconteceu mais de uma vez na carreira do Pedro em momentos chave, né? Eu acho que o problema do Pedro talvez tenha sido não saber diferenciar o que é os bastidores do futebol do que é o dia a dia do futebol, né? Porque aquilo que aconteceu com ele, queimaram ele, dizendo que aceitariam 15 milhões e começaram a vazar informação, aquilo já me pareceu orquestrado, né? Ninguém vaza informação assim sem ter um interesse por trás, né? E ninguém vaza informação para um jornalista experiente sem saber que aquilo vai entrar, lógico, né? Então aquilo já era meio orquestrado, mas se aquilo foi feito pela diretoria e o Pedro tá chateado, ele deveria ter outras formas também de lidar com o assunto. E parece que ele não lidou bem, né? Não lidou bem. Então acho que faltou ali Filipe Luís gerir isso melhor e faltou o Pedro ter mais maturidade, né? Mas a gente pede às vezes que o jogador seja talentoso, faça gol, corra, marque e ainda tenha ali um cérebro, às vezes é difícil, né? E controle emocional e muita coisa. Né? Pensar adiante, né? Pensar o que aquele passo vai representar lá na frente. A maturidade também fez falta ao próprio Filipe Luís também, não é? Porque talvez fosse um treinador mais experiente, já com muitos anos disso, saberia que também não era a atitude correta a ter, a expor aquilo para a imprensa. Portanto, acho que no caso dos dois, ficam os dois muito a perder, mas o Pedro perde muito mais porque nós estamos há um ano de uma Copa do Mundo e o Pedro nessa situação afasta-se muito as chances de conquistar um lugar na seleção brasileira. E era um nome que, em condições normais, pelo que temos, pela nossa geração, era o nome certo lá. Eu não sei se certo, mas ele estava ali entre 3, 4 nomes para 2 vagas, né? Então, e pensando na falta de um 9, né? Tinha grande potencial. O Caio Jorge agradece. Agradece a abertura. Tem uma galera que está falando assim, obrigado. O João Pedro, que era criticado há um ano atrás, já desponta como um nome de peso ali também para a função, né? Agora, falando em seleção brasileira, bom, a gente sempre imagina isso aqui, ninguém é louco de descartar a ideia de que o Neymar, em condições, não jogaria na seleção brasileira. É óbvio, né, que o Neymar, em condições, ele é titular absoluto, 10 e faixa da seleção brasileira, tranquilo, né? Mas será que a gente vai ter esse Neymar agora? Porque ok, ele falou que rejeitou o Fluminense para ficar se preparando durante o Mundial para voltar bem, para essa segunda metade do Campeonato Brasileiro, do calendário do Santos, né? Primeira impressão dele, boa. Um bom jogo contra o Flamengo e o gol da vitória numa partida decisiva. Eu acho que o que não dá é para a gente esperar pelo Neymar. A seleção brasileira tem que ser construída sem pensar no Neymar. O Neymar pode ser o quê? Cereja do bolo. A cerejinha do bolo, o cara que vai fazer a diferença se estiver lá bem.
ninguém pode descartar o Neymar porque ele, em termos de talento, ele é o melhor jogador dessa geração, continua sendo o melhor dessa geração e ninguém novo chegou ainda perto do nível que o Neymar chegou. O Vini Júnior não é esse jogador, nem nunca vai ser esse jogador, embora pareça ser muito mais profissional, muito mais dedicado. O Rodrigo passa por um momento difícil no Real Madrid e nós não temos mais nenhum nome que tenha possa atingir esse patamar. Essa que é a realidade do futebol brasileiro hoje. Claro que pode surgir um aí em um ano, acho difícil. O Estevão, por exemplo, já mostrou que por mais que seja um craque, ainda não está pronto. Sim. Eu duvido que em um ano ele vai dar esse salto de qualidade para ser o cara da seleção, né? O Neymar, se jogar e tiver bem fisicamente, ele é para ser o cara da seleção. E se tiver um bom comando, vai saber encaixar ele para ele não ficar correndo ali para buscar a bola na defesa e levando pancada e isso, perdendo, porque às vezes falta alguma consciência ali pro Neymar. Mas o Neymar é jogador do patamar de outros craques que nós tivemos, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Romário, ele tá nesse nível que hoje nós não temos, né? Ele tá nesse nível, nesse patamar, né? Podem ser melhores que ele? Podem, mas ele tá naquele patamar, enquanto nós não temos ninguém nem próximo desse patamar. Tá? E ele saiu muito, acho que ele saiu muito grande do jogo de ontem, por quê? Porque era um jogo que para o Santos, ninguém diria que o Santos ia ganhar aquele jogo. Ou seja, para ele era uma situação muito difícil, porque desde o início do jogo notou, que eu vi o jogo, que é uma situação que ele não está acostumado, em que o adversário é completamente dominador e ele tinha muito que ajudar defensivamente. Ele corria para um lado para o outro, não estava com aquela pose dele, meio que ele ontem teve que calçar a sandália de humildade, eu diria, porque ele sabia que ontem ele não podia ter uma postura arrogante, porque o Santos estava sujeito a até ser goleado em casa. E a postura dele surpreendeu, e principalmente para ele jogar um jogo inteiro e ter forças para no fim do jogo decidir daquele jeito. Acho que nós acostumamos as últimas semanas o Neymar tinha uma atuação ruim, nós aqui era Neymar para baixo e pelo menos hoje, nos próximos dias, o Neymar tá no céu. Pelo que ele fez ontem, temos que nos render ao que ele é e não, apesar de não sermos santistas, torcer para ele continuar assim, com esse foco, porque conhecendo ele também, ele é muito capaz de no próximo jogo já chegar lá e desligar, né? Lá em cima, desligar. Mas ontem ele passou por talvez o maior desafio do campeonato, que era um jogo contra o Flamengo, não é? E ele passou de uma forma, saiu gigante dali. Nós não podemos ter um jogador ou criar uma seleção para um jogador que só joga meia dúzia de jogos ou só entra em campo mesmo com vantagem nos jogos grandes, né? Que é o que eu acho que falta pro Neymar, motivação para ser o que ele foi. Que ele foi, né? Não é que ele não tenha chegado lá. As pessoas falam às vezes como se ele fosse uma carreira de fracasso. A carreira dele é um sucesso estrondoso. Sim. Só acabou cedo, né? E muito por problema físico, mas o Neymar não quer acreditar ou ele prefere não expor isso a público, mas é claro que é culpa dele, não é azar, não é só azar. As lesões que ele tem são uma lesão que não tem a ver com parte muscular, ação, contato, ok, tem sempre ali um toque de azar, todo profissional tem, mas você vê isso se repetir, ele não tá bem fisicamente, aí quando ele entra sem ritmo de jogo, aí depois tem uma lesão, isso aí é pelo que ele faz também fora de campo, ele tem o direito de fazer o que ele quiser da vida dele, sim, né? Claro. Mas a seleção também tem o direito de olhar para trás e falar, não, esse aí já passou, a cobrança vai vir por isso, né? isso, e cada escolha que você faz traz as suas consequências. Isso é o natural, né? Eu acho que o problema do Neymar pode ser mais ou menos o problema que eu vivo quando, sei lá, vou jogar GTA ou The Witcher, um jogo de mundo aberto, tem aquela missão principal, mas aí tem umas side quests que estão tão legais, então aí do nada aparece uma Kings League, aí eu abandono, né? Você tem que salvar não sei quem, mas pô, tem aquela coisa ali tão legal. E o problema é focar. Então se o Neymar focar no projeto de um ano para a Copa do Mundo, ele pode até encerrar a carreira dele, que seria, né, acreditamos que seria a última Copa do Mundo do Neymar, encerrar num... As Suicide Quests, pelo menos, não geram nenhuma cria, né? Às vezes sim, tem side quest que gera, né? Depende se você tá jogando alguns jogos tem. Agora, é um problema também, o Neymar tá numa equipe tão limitada, não é? Foi uma escolha dele, sim. Mas imagina, por exemplo, esse Neymar no Flamengo. Era outra coisa. Então ele vai ter que, mesmo que ele esteja bem, ele vai também precisar contar que o Santos consiga fazer algo. Ontem a estratégia funcionou, tiveram até um pouco de sorte às vezes, que o Flamengo falhou bastante, mas ele vai depender muito do Santos também, o que pode ser o grande problema dele também, depender
de Santos. E aí, às se vezes... ele fosse para um Flamengo, talvez ele não jogasse, né? Jogasse muito menos. Obviamente, se tiver 100%, mas ele nunca tá. Mas talvez... Lá no Al Hilal não quiseram ele. Talvez né? inspirasse... Porque ele não estava bem fisicamente. Você acha que ele fisicamente bem não sobrava no time que é bom do Al Hilal? Mas talvez... Sobrava, ele sobra em praticamente qualquer lugar se ele tiver 100% fisicamente. Mas o problema pode ser uma questão até do foco, né? Às vezes, se ele estiver lutando lá e aí em volta não tem aquela força, às vezes pode dar aquele desânimo. Fala, ih, rapaz, vou ficar me matando aqui, não vale a pena. Santos, que os jogadores que estão do lado dele são muito abaixo dele e ele tem que gerir essa frustração, Isso. porque não... pelo que ele acostumou ao longo da carreira... O bom nesse jogo é que você vê o que o Neymar pode adicionar para uma seleção, pensando em seleção, né? O bom pro Santos é que o Neymar resolveu o jogo, 3 pontos, Sim. mais distante ali do rebaixamento, depois sonha em algo mais, mas é um time que tem que ficar longe ali da zona do rebaixamento, né? É vê-lo exercer tanto aquela função mais habitual, correndo o campo todo, que às vezes eu acho até que ele exagera, que é aquilo que eu falei, às vezes ele volta muito e causa problema, porque ele é um jogador que arrisca muito e quando não tá num bom dia, ele causa problemas para defesa, Sim. né? Mas nunca se esconde do jogo, né? Ele nunca se esconde. E também vê-lo como atacante. O gol que ele faz é um gol de centroavante. E isso pode ser útil também, né? Ter esse jogador que talvez saia da ponta, como o Cristiano Ronaldo, por exemplo, mas que sempre centraliza mais. Né? Não é exatamente aquele ponta clássico ou um camisa 10 como nós imaginamos ele né? Na seleção no passado, o Tite imaginou ele. Por quê? Porque o camisa 10, tendo o Neymar como camisa 10, o que a gente pensa? A gente pensa no mesmo problema que o Flamengo passa com o Pedro, ou com como é que você vai botar o Neymar camisa 10 sem a questão física tá em dia, sem capacidade de pressionar a saída de bola e voltar para marcar. Por mais que ele se esforce, eu acho que ele não se esconde, ele não tem essas características e já tem uma certa idade e problemas físicos crônicos, ele não vai fazer isso. Então, se você usar ele de camisa 10, você vai fazer o quê? Vai sacrificar quem? O Vini Júnior? Vai sacrificar o Ronaldinho, o Rafinha, o João Pedro, o centroavante. É complicado. Então essa é uma dinâmica também complicada e a gente cai sempre naquela história que eu bato aqui, que às vezes as pessoas criticam, mas viram um 4-2-4, né? Eu sei que não é um 4-2-4 na prática, mas em características, em certos momentos do jogo você vai ver o meio campo esvaziado e muitos espaços e o Neymar não vai conseguir. O Neymar não vai conseguir fazer isso. Então é bom ele ter essa capacidade de, por exemplo, se adaptar para jogar como 9 ou ficar mais cumprindo sua função no ataque mesmo, enquanto outros se sacrificam. Pode acontecer, né? Mas ele vai ter que dar ali umas opções para o Ancelotti poder encaixar isso, se ele quiser voltar para a seleção brasileira no futuro, né? Vamos ver, vamos aguardar aqui. Tô na expectativa, daqui a pouco já vai ter convocação de seleção, mas tá legal. O bom da volta do brasileiro é pra gente começar de novo a sentir e, claro, vai ver mais novelas. Eu vou puxar outra novela aqui, a gente falou do Palmeiras. O Palmeiras empatou com o Mirassol, o Palmeiras não venceu jogando no Allianz Parque nesse Campeonato Brasileiro, venceu como mandante, mas jogando em Barueri. No Allianz são 2 derrotas e 2 empates, ele deixou aí pelo caminho 10 pontos, né? É bastante coisa você pensar numa briga para o campeonato jogando em casa. E aí depois na coletiva foi perguntado ao Abel Ferreira sobre se esse era o pior Palmeiras, se esse é o pior momento, né? Inclusive, pergunta do meu colega Capelanes, ele ficou um pouco bravo, falou que o Palmeiras gastou o dinheiro que gastou porque tinha, sim, eu acho que é inquestionável, né? Tem gente que gasta que não tem também, e não é esse o ponto. A questão é gastar e não se ver dentro de campo algo que reflita um investimento que já beira aí o $500 milhão, né? Você está falando de muitos jogadores que chegam, tem gente que sai também, mas são peças que não trazem. Ele falou que o Vitor Roque parece jogar com 50 quilos nas costas. Questionado o Felipe Anderson, até achei errado o Felipe Anderson. O questionamento ontem, para mim, não fazia muito sentido, é mais uma continuidade do Felipe Anderson. E, de fato, o Palmeiras não demonstra um grande futebol em 2025. Seria uma ideia de fim de ciclo? Eu acho que só vai ser fim de ciclo se o Abel quiser, né? Porque todo mundo tem um ano ruim. E o Palmeiras tem que pensar no futuro. Quem é o melhor para
dar essa volta por cima. O Abel já está lá há 5 anos e manteve uma estabilidade impressionante no Palmeiras, né? E com times que às vezes não pareciam assim tão fortes. Então eu acho que o ponto forte do Abel é ter essa estabilidade. O Palmeiras está em crise, mas está lá em cima, vai continuar ali, pode não ser campeão brasileiro, mas vai estar ali no G6. É o que todo clube grande quer, se manter competitivo durante tanto tempo, porque você vai conseguir títulos, né? Quantas contratações, eu acho que o Palmeiras, isso eu já falei, errou, não tem como voltar atrás. Os erros que foram cometidos já foram cometidos. Essa temporada não é boa para o Palmeiras e eu acho difícil salvar. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu não vejo esse time do Palmeiras com força para vencer um campeonato brasileiro, e mesmo nas Copas, eu sinto que nos jogos grandes o Palmeiras não entrega, e não entrega porque falta, o Estevão era o jogador decisivo, falta esse jogador decisivo, e o Estevão era um jogador de 18 anos que falhava ainda muito na hora de definir, né, que falha muito, ainda vai ter que crescer muito. Então o Vitor Roque foi uma tentativa de ter um jogador desse patamar, mas era uma aposta porque era o que tinha no mercado. Era isso ou jogadores de qualidade questionável. O Vitor Roque, a gente sabe que no seu melhor é um jogador que pode fazer a diferença. Só que desde que ele foi para a Europa, o nível dele caiu muito. Fisicamente você vê que ele não está bem. Mentalmente eu acho que é o pior. Acho que é um jogador que está quebrado mentalmente e para virar essa chave é muito difícil. E aí tem o Paulinho. Eles apostaram no Paulinho machucado. Por quê? Porque eles viram que para investir num jogador de nível, com o que tinha no mercado, valia a pena. Na cabeça da diretoria do Palmeiras e provavelmente do Abel, eu prefiro apostar num jogador que pode fazer a diferença do que pagar 20 milhões num jogador que às vezes vai ser reserva, ou vai compor elenco, ou vai ser, assim, eu tenho uma chance de acertar também pequena. Então ele pensou assim, a probabilidade de eu acertar aqui é maior. E deu errado, né? Deu errado. Por quê? Porque o Paulinho volta e não tá bem, ou seja, teve que fazer a operação, vai ter que perder o ano inteiro, né? Então acho que 2025 em termos de mercado foi praticamente jogado fora pelo Palmeiras, né? E pode trazer resultado ainda no que vem. A gente não dá para descartar que o Vitor Roque se encontre num próximo ano, faça uma readaptação aí, você faça um trabalho e se reencontre. Que o Paulinho recuperado jogue muito bem, agora trouxe o Sousa também. Bom jogador, né? Então, não deu certo agora, mas não quer dizer que no ano que vem já tá... para jogar no lixo essas contratações todas. Exatamente, eu acho que e acima de tudo, o Abel tem conseguido manter o Palmeiras competitivo, fez um bom Mundial. Brilhou? Não brilhou, mas estava lá, chegou longe, né? No Brasileiro a mesma coisa. O Palmeiras brilha no Brasileiro? Não ganha nem em casa, né, no Allianz Parque. Mas está lá em cima também, continua lá em cima, disputando. Então, eu acho que o desafio do Palmeiras em 2025 é gerir essa expectativa alta, que não vai acontecer. Se ele conseguir manter esse equilíbrio e ele tiver motivação, o Abel tiver motivação, eu acho que ano que vem ele pode dar a volta por cima tranquilo, porque o Palmeiras tem estrutura, tem base, tem alguns jogadores envelhecidos, mas tem outros jogadores chegando e ganhando também posição, e pensar já em manter o time competitivo, curto prazo, e depois em 2026... por que não o Palmeiras volta a brigar por alguma coisa, né? De verdade. Na verdade, a briga esse ano, né? Mas eu acho que em 2026 o Palmeiras pode voltar a ter aquele favoritismo. Eu acho que o Palmeiras perdeu esse favoritismo e está tendo que lidar com essa pressão, né? Às vezes um passo atrás, né, Cláudio? Assim, a ideia que o Palmeiras pode ter, tem vários cenários que pode trabalhar, mas se o Palmeiras, ao contrário do Corinthians, do Santos, do São Paulo, se terminar o ano aqui sem um título, eu acho que não vai ser uma crise tremenda. Vamos falar, faz um grande investimento e não deu certo, mas é um time que tem crédito aqui, vem conquistando ano após ano vários troféus. Pode pensar, vou manter o Abel para 2026? Acho que já é um momento até para decidir. Porque se não for manter o Abel para 2026... já começa a trabalhar pensando quem que é esse novo treinador. Não estou falando para mandar embora o Abel. Trabalha com ele até o final do ano e aí já tem alguém para não rolar o Botafogo, né? Ficar indo atrás de... rapaz, precisa de um técnico, quem que eu vou pegar? Mas o projeto, enquanto está acontecendo com esse time, e seja qual for o resultado, eu acho que o Palmeiras tem lenha para queimar ainda, tem crédito na praça.
trabalha para 2026 e o Palmeiras é organizado o suficiente para conseguir já começar 2026 como o grande favorito a tudo. Sim, eu acho que é mais fácil para o Palmeiras voltar a construir um elenco forte do que arranjar um substituto para o Abel Ferreira, caso ele saia. Acho que o Palmeiras acostumou-se com ele. Acho que já sabe contornar essas crises, embora não sejam grandes crises, não é? Mas pro Palmeiras estar acostumado é. Então acho que quando o Abel sair, eu acho que só vai sair quando ele quiser, eu não vejo, porque dificilmente o Palmeiras vai ter assim como o Fortaleza teve, assim, uma sequência de derrotas em que resulta em uma demissão. Acho que só vai sair quando quiser. E acho que pro Palmeiras serão tempos difíceis com a saída do Abel. Não vejo no mercado alguém que tenha um perfil parecido com ele para o Palmeiras, e eu acho que será o grande desafio para o Palmeiras. O Palmeiras é muito difícil de trabalhar, né? É muito difícil. Então, e esse é o lado bom do Abel também, né? Porque, o Abel blinda. Então, ele já é a blindagem, porque geralmente você pega até um dirigente, tem alguém para dar entrevista no momento para blindar o treinador. Ele não, ele mata no peito e ele vai embora. Ele controla aquilo, dificilmente vai aparecer alguém assim para o lugar dele. O único técnico que eu vi ter esse poder dentro do Palmeiras era o Filipão, e eu acho que nem o Filipão conseguia ter esse controle que o Abel tem. Até porque o Filipão, por mais que tenha conquistado, não fez tanto em um curto espaço de tempo como o Abel, né? Então eu vejo isso. E o Palmeiras é um clube muito difícil de trabalhar. Os bastidores do Palmeiras são muito difíceis. A torcida é muito difícil, né? Então tem a turma do amendoim. Teve vaia ontem, né? teve vaia. Tem e teve vaia ontem, né? O Palmeiras acabou de voltar do Mundial, fez o primeiro jogo ali e já ouviu vaia. Eu acho que se o Palmeiras troca o Abel, cada 3 derrotas e cada fase ruim é um técnico. É muito difícil. É muito difícil. E falou do Vojvoda. O Vojvoda era o único que tinha, né, esse status, né? Mas ele não tá num clube que nem o Palmeiras, que tem as condições que o Palmeiras tem. Não tem 1 bilhão e tanto para investir no time, né? Então é um cara que tem que acertar mais e que quando erra, obviamente Fortaleza cobra mais preço do que cobra-se no Palmeiras, né? E a sequência, a gente vai falar aqui um pouquinho também do Vojvoda, para falar do Fortaleza, porque a sequência é horrível, né? São 9 jogos sem vitórias, são 6 derrotas consecutivas, as coisas não estão boas lá pro lado do Fortaleza, mas, para mim, quando você perde pro Santos na última rodada antes da parada, e você referenda, esse cara aqui, eu vou continuar. Não dá para desistir de tudo em 2 jogos depois, né? É difícil entrar na minha cabeça, por mais que eu entenda que a fase é horrível, mas o que mudou? É você colocar um jogador para jogar o segundo tempo e tirar com 5 minutos. Não faz mínimo sentido. E não é a primeira vez que acontecem casos desse, né, no Brasil. Já, não sei se vocês lembram quando o português Gesualdo Ferreira estava no Santos. Sim. Que parou a pandemia, teve a pandemia toda, o homem lá no Brasil, né? Quando volta a pandemia, vários meses, ele faz um jogo e demitem. Portanto, tratando-se de Brasil, não é surpreendente. Mas do Fortaleza, acho que Fortaleza, pelo contrário, vinha surpreender nesses anos no Brasil por uma equipe que veio de baixo, né, no Nordeste, com muito menos poder e parecia um clube muito bem organizado nesse sentido. Agora, não sei se ficou bem claro se foi 100% uma opção da diretoria de demiti-lo ou ele também sentiu que já não conseguia, mas é um caso assim meio raro, porque poucas vezes a gente vê um treinador ser demitido e ele despediu-se dos torcedores e em ambiente ali de muito homenagem, comoção, ele sai ali um dos maiores ídolos da história do clube, se não o maior. Até maior do que os jogadores, o que é raro, não é? Então acho que ele estava ciente de que entregou tudo o que dava e que acho que foi mais uma coisa da parte dele, que ele sentiu que não dá mais, né? Que teria que passar, mas notas que a torcida, ninguém queria a demissão dele. Não, acho que ali talvez tenha acontecido algo que a gente não saiba em termos de clima, né? A gente sabe que o Vojvoda teve problema e alguns jogadores deixaram o clube durante essa parada. A única coisa que eu penso mesmo que o Fortaleza caísse para a Série B, quem era o melhor nome pro Fortaleza? Pra mim é o Vojvoda. Sim. Tipo, eu acho que o Vojvoda ficava no Fortaleza na Série B. Essa é a impressão que eu tenho. Se falassem pra ele, o time é seu, você vai pra Série B? Ele vai para a Série B. É a impressão que eu tenho. E eu acho que a diretoria deve ter sentido isso. Deve ter sentido ali aquela falta de motivação ou aquela dificuldade em controlar o grupo que talvez não tenha sentido no passado. Porque essa mesma diretoria manteve ele quando ele estava um turno inteiro na lanterna do Brasileirão.
E ele foi lá e conseguiu classificação para a Libertadores, né? O Fortaleza foi lá com o Vojvoda e conseguiu classificação na Libertadores. Aí volta 2 jogos e é demitido. Eu não sei, eu não acho que o Renato Paiva, que é quem vai entrar, tem a mínima capacidade de fazer melhor. Pode melhorar no sentido de tem uma troca, motiva alguns jogadores, tira um pouquinho aquele clima de rebaixamento, muda, né, o clima no clube. Mas em termos de técnico por técnico, não tem nem comparação, né? Não tem nem comparação. Então vamos ver aí como é que vai ser, né? É complicado porque a gente vai falar aqui de vários times e a sensação que me dá, você olha a tabela de classificação, a sensação é que você fala, não, esse aqui tá em crise. Porque você pega, o Fluminense tem a história, então, da negociação. O Atlético Mineiro tem problema de salário e não tá trazendo resultados assim como se imaginava. Também é um time que investe bastante. Pega o Corinthians, né? E descendo aqui na tabela. O Corinthians hoje... venceu a equipe do Ceará e aí saiu a notícia que teve a entrevista coletiva com o Dorival Júnior. O Dorival falou assim, olha, quando eu cheguei aqui eu conversei com a diretoria da época, que já era outra, né, o Augusto Melo, com o Fabinho e prometeram 4 reforços. Pensando, Corinthians contratar 4 agora, para mim não tem cabimento. Aí mudou a diretoria, já perdemos algumas peças. Me surpreende que o Dorival acreditou, né? Então, não, e assim, eu entendo a promessa. Será que o Dorival realmente acreditou nisso? Se o Fabinho chegar pra mim e falar assim, Rafael, não, tudo bem, vem cá ser treinador do Corinthians, eu preciso de peça, preciso de uns 3, 4 jogadores, tenho esse. Não, a gente vai contratar. Mas vocês estão devendo o salário. O Memphis tá aí pra receber mais 10 milhões. Vocês precisam dar um jeito até o final do mês e não sabem o que fazer. Tá adiantando cota de televisão. Já voltou a história de adiantar cota de televisão. Ciclo vicioso do futebol brasileiro, né? É impressionante. É vender o almoço para comprar a janta. E agora não tá comprando a janta, tá financiando a janta. Eu acho que o único clube que não tá em crise lá em cima é o Bragantino e o Cruzeiro, né? O resto, eu acho que até os que estão lá em cima, os que estão lá embaixo por motivos óbvios, né? Tem que lutar contra a rebaixamento. Não, acho que o Bahia também não tem uma crise. O Bahia também, tá bem. Na verdade, o Bahia tá muito bem, né? O Bahia tá muito bem. E esses 3 estão muito bem. O resto tem aqueles que estão felizes, mas o Mirassol... Tô no meu lugar, tá ótimo. O Grêmio tá em crise, o Inter tá tentando sair de crise, o Atlético Mineiro com problemas. O Vasco voltou, deu um... o Diniz precisa de tempo para treinar. Treinou, perdeu 2 jogos, né? Daqui a pouco é capaz de cair também, se não vencer mais 2 jogos. Vai pegar todo mundo aí, você pega lá embaixo, na zona de rebaixamento, o Vitória... O Sport. O Vitória para mim é inconcebível. Também é outro. Como é que você chega, aposta no técnico? Não, o time já tá mal, o elenco é fraco, né? O Vitória tem uma realidade duríssima, ele não tem elenco para Série A. Ponto. Aí fala assim, não, mas o Carpini pelo menos tá aqui há muito tempo, conhece os jogadores, fez um bom trabalho. Mantém ele até cair para a Série B. Porque se for salvar o Vitória, eu acho que tem que ser um cara que conhece aquilo. Porque o elenco não tem elenco para sair dali, né? Aí cai no primeiro jogo, um jogo da Copa do Nordeste. É importante a Copa do Nordeste dentro do contexto hoje do Vitória? Sim, mas a grande questão pro Vitória é se manter na elite. Se manter na elite, meio que dane-se Copa do Nordeste. Sim, né? O ano que vem tem de novo e vambora. Aí perde por Confiança 1-0, né? Foi 1-0. Foi um jogo... Foi um massacre nem nada, né? Ok, jogou mal, Vitória, mas novamente é fraco. E aí demite um jogo. 1 mês com o cara. O que mudou, né? Um jogo, aí ele vai lá e demite. Não faz sentido nenhum. Se fosse contratar alguém, demitia ele antes. Né? Claro. Tudo bem, quer demitir? Seja inteligente. Dá um tempo para trabalhar. Né? Não depois de um jogo da Copa do Nordeste, né? Não faz sentido. Quem demitiu antes e trouxe um novo treinador foi a equipe do São Paulo. E não ajudou muito também porque está em crise. Aliás, saiu aí uma notícia que o São Paulo fechou o trimestre com um prejuízo de, acho que 30 milhões, mas foi comemorado porque acreditavam que o prejuízo ia ser maior, então já chegou nesse ponto. Perdemos pouco, né? Que situação também. A gente está falando de São Paulo, a gente está falando de Corinthians, 2 dos maiores times do Brasil, 2 das maiores faturações do Brasil, né? Que mais conseguem trazer dinheiro e tá nessa história. Então, parabéns para os dirigentes. Olha, que trabalho espetacular. A galera afunda mesmo cada uma das equipes. E aí já teve a frase do Crespo, né? O São Paulo empatou com o Red Bull Bragantino, mas depois da derrota contra o Flamengo, o Crespo já falou que
Ok, a gente pode sonhar com Copa do Brasil, com a Libertadores, mas tem que priorizar o brasileiro para evitar o que nunca aconteceu, o São Paulo ser rebaixado, né? Foi muito sóbrio da parte dele, porque o São Paulo é um clube que a torcida quer sempre a Libertadores, é muito mais importante que tudo, e ele deixar bem claro que nesse momento fugir a um rebaixamento é o principal, porque a torcida vai aceitar que seja eliminado na Libertadores, que na Copa do Brasil, mas um rebaixamento sujaria para sempre a história do clube. Acho que é bom para o São Paulo, é bom que ele esteja focado nisso e que esteja ciente da dificuldade que vai ter. Ele também teve bem quando ele disse o primeiro jogo foi a pior coisa que podia acontecer, né? Um jogo com o Flamengo no Maracanã. E acho ele quando disse, ainda bem que não é todas as semanas que vamos jogar com o Flamengo no Maracanã. E pronto, ele vai ter agora uma sequência dura, porque tem o Corinthians, mesmo sendo em casa, não é? É um clássico. Então acho que vai ser muito decisivo para o Crespo, os próximos 3, 4 jogos, para saber que rumo o São Paulo vai levar. Mas ele assumiu aí uma missão complicada. Difícil, né? Porque e esse é o detalhe, né? Vai ter esse Corinthians e São Paulo, no Morumbi vai estar cheio, isso é certeza, no sábado à noite. Os dois times, aquele medo de perder, 0-0, olha, eu acho que é muito plausível, né? Se imaginar um jogo ruim só. Só que o São Paulo, assim como o Corinthians, o que me espanta mais são times caros, jogando um futebol paupérrimo, com elencos caríssimos. Né? O São Paulo está com um problema, cada hora também deve ter algum sapo enterrado, alguma coisa do gênero, né? Perde mais gente, o Rian agora também saiu machucado. Já acabou o ano para ele. Acabou o ano para ele. Tem o Lucas que não volta, né? O Oscar. O Ferreirinha também não consegue já fisicamente, se lesiona sempre. E são elencos caros. Então, a incompetência... Aí eu vou puxar assunto de gestão. Não acho, de novo, que SAF seja a solução. Tá aí a SAF do Atlético Palmeiras, tá aí a SAF do Vasco que aconteceu. Várias SAFs que são mais safadas do que SAFs de verdade. Salvações, né? O problema que tem de gestão também é por falta de responsabilidade desses dirigentes. O cara sai e deixa um rombo no time, ele tem que ser responsabilizado. É assim que funciona uma empresa. Ninguém se responsabiliza, né? E as SAFs estão aí, né? Elas não mudam o modus operandi do futebol brasileiro. O Textor é o Textor, o Botafogo, ele conseguiu fazer o Botafogo ser campeão brasileiro, montou um time, e da Libertadores, um time fortíssimo, mas a gente não sabe o que vai ser o futuro, né? A conta não fecha. O Almada foi vendido por 30 milhões de euros, é do Botafogo, mas não é. Então, já deu problema com o Crystal Palace e já deu problema com o Lyon. Aliás, o Crystal Palace agora foi até rebaixado para a Conference por conta da propriedade, mas é impressionante. O único lugar para já que o Textor deu certo foi no Botafogo e parece mais muito para mim por sorte, por acaso e por ter trazido o quê? Dinheiro europeu para o futebol brasileiro. Ele trata o Botafogo como prioridade, mas quem contrata é o Lyon. Quem contratou o Almada não foi o Botafogo. Ele está lá como jogador do Botafogo, mas não foi. O Botafogo não teria dinheiro para contratar o Almada. E quando vende, não vai para o Botafogo, porque não é do Botafogo, de fato, né? Ponto. Então, agora sem o Leão, né? Sem ele estar na gestão do Leão. O Crystal Palace, ele já não era sócio majoritário, mas também tinha ali uma certa importância. O que vai ser do Botafogo sem essa capacidade? Como é que o Textor vai gerir isso? Porque para já ele está tentando ainda investir pesado, né? Mas como? Como é que ele vai investir pesado? O jogador vai para onde depois? Vai para o Lyon de novo? O Lyon não pode nem contratar direito, tem várias limitações, né? Foi mantido na primeira divisão, mas com várias limitações. Assim, é o caos, né? O Botafogo, apesar de tudo, ainda é uma situação caótica, com muito dinheiro, mas caótica. E essa situação ainda, né, até do chamariz, porque os jogadores às vezes aceitavam, como o caso do Almada, ir para o Botafogo, porque ele sabia que era um tempo no Botafogo e depois ele já estava certo no futebol europeu. Muito jogador da América do Sul não quer ir para o futebol brasileiro porque prefere jogar até no segundo escalão, né, da Europa só para entrar no mercado europeu, e o Botafogo tinha essa passagem. Não tendo essa hipótese de mostrar o Lyon lá na frente, talvez fique relegado a jogadores de talvez uma segunda linha. Vamos falar esse Gonçalo, né, que estão querendo contratar do Porto. Não é um jogador que você tenha destaque nem no futebol português.
Pois é um jogador que, mesmo em Portugal, muito contestado. Ele, se eu não me engano, nesse ano, ele jogou no Porto B e na equipe A do Porto, foi o primeiro gol dele, só saiu esse ano, aos 24 anos de idade. Em 88 jogos, acho que ele tem 2 gols, se eu não me engano. 2 gols. No Porto. Ou seja, ele já teria muita dificuldade em permanecer no Porto, porque não tem espaço, e aparecer assim, como uma aposta para o Botafogo, parece um exagero muito grande e uma falta de visão de quem está tendo essa contratação. É estranho, eu não sei se eles têm uma visão ou não, porque eles já acertaram em outros nomes assim. Você pega, por exemplo, o Júnior Santos, né? O próprio Marlon. O Marlon não era um jogador que tinha assim grande destaque, o Gregory, são outros jogadores bons, mas que não tinham grande destaque. Então o todo do Botafogo acho que era melhor do que as peças. Por quê? Porque eles contratavam pensando em função, dentro de um contexto, muita intensidade física. Só que eu tô achando que, como o mercado não tem tanta opção assim, eles estão começando, por exemplo, o Arthur não tem esse perfil já, né? O Almada já não tinha tanto também. Vai perder alguém. Preciso contratar para mostrar pra torcida que eu tô ali ainda, né? E aí vai pro que tem no mercado e começa a perder um pouco essa magia de montar um time de jogadores médios que ali dentro daquele contexto podem puxar só o que tem de melhor daquele jogador, né? E isso pode ser influenciado também pela indefinição na relação do treinador, né? Quando você fica mudando de comando, quando você tem... É o caso do Palmeiras. O Abel tem uma ideia. A história que o palmeirense adora falar, o Abel tem um plano, mas ele tem o plano, ele sabe o que é. Tem tudo ali o Palmeiras. Né? Então eu sei que tipo de jogador eu quero, se tem à disposição alguém, eu quero esse cara aqui é uma boa, pode trazer. Quando você fica mudando de treinador, você contrata para um, o outro chega, o outro não quer aquele, ele quer o outro, e aí começa essa loucura, que é o que deixa no buraco a equipe do Corinthians, a equipe do São Paulo também, né? Vai se afundando porque contrata para um e o outro não serve, né? É difícil. Você começar a olhar o campeonato aqui, e o futebol brasileiro ainda premiou a gente com mais um lance interessantíssimo, tá? Coisa que só acontece no Brasil. A reunião dos torcedores do esporte, reunião fazer com os jogadores, é algo de, assim, digno de cinema. O pessoal falou, olha, aqui na base da pancadaria não vai se resolver nada. Aí alguém grita no fundo, vai sim! Aí todo mundo, vai sim, vai sim. Ou alguém que disse assim, todos aqui temos antecedentes criminais, não foi? A gente vai pegar vocês, não sei o que lá, a gente vê vocês lá, né? A gente vê vocês por ali, todo mundo aqui tem antecedente criminal. E eu falei, qual que é esse adendo? Por quê? Qual o motivo desse aviso? Mas isso aí dá até prisão, né? Porque o cara é uma ameaça, já não é mais velada, né? Já é ameaça clara. A cabeça né? de um jogador, depois de ouvir uma coisa dessa pra jogar que tem ali família. Quem vai querer jogar no... Vou embora. Na primeira oportunidade eu arrumo minha mala e vou embora. Jogadores de fora do país, nós tínhamos, por exemplo, o Sérgio Oliveira, que chegou lá e agradava todo mundo e foi um dos mais visados agora. Não tenho dúvida que na primeira oportunidade ele vai sair de lá. Já não, depois do ambiente desse e essas palavras. São 15 jogos, né? 15 jogos sem vencer. É o pior esporte da história, a pior sequência de sem vencer do esporte na história do clube. Com grande chance de bater a pior participação em brasileiro de pontos corridos do América, né? Tá com 3 pontos aqui em 12 rodadas. Eu não vejo realmente salvação para o esporte. Esse, para mim... É o único clube que já foi, porque o Vitória, eu falei, é bem fraco, não tem time para a Série A, mas se conseguir ainda focar, já mostrou que pode vencer jogos importantes, jogos grandes e conseguir pontos para fugir do rebaixamento. Já o Sport eu não vejo nenhuma solução, a crise está lá, não tem nada que salve. É impressionante como a gente falou de crise. Cara, é incrível, né? Todo mundo tá em crise, né? Mas quem não tá em crise é a equipe do Cruzeiro, começou muito bem aí, voltou, né? Mostrando um bom nível, pode assumir a liderança, a gente tá gravando na quinta-feira, pode assumir a liderança caso empate com o Fluminense. Ou pode entrar em crise também. Ou pode se perder pro Fluminense, quem sabe entra em crise. Acho que não, né? Acho que não. Eu não sei, eu não acho consigo. Que Bahia, Cruzeiro e Red Bull Bragantino não tem como entrar em crise tão A magia do futebol brasileiro é justamente essa. O que a gente fala numa semana, na semana seguinte já é completamente diferente, porque é incrível. É incrível como é um placar
É uma bobeada, isso sem falar da CBF, né? A CBF que agora parece estar em paz, né? Até o Ronaldo se encontrou lá com o presidente, com o Chaldi, tá tudo certo agora. Fizeram lá um acordo da Brahma. Isso, né? Não tem problema nenhum, então tá tudo bem, acabou. O futebol brasileiro não tem mais crise, não. Desde que a gente divida o bolo, É isso aí. Dividir o bolo com o Ronaldo é difícil, porque, né? Ele vai querer um pedaço. Vai sempre sair perdendo, né? Vai sempre sair perdendo. Eu posso dividir o bolo com o Ronaldo ainda. Tenho que agradecer demais o Ronaldo, que pela primeira vez eu comprei uma camisa de um jogador de futebol do mesmo tamanho que o jogador usava, cara. E ficou até melhor em mim. Nunca parei pra pensar nisso. São poucas oportunidades que você tem na vida de fazer isso e o Ronaldo me deu essa oportunidade. É isso. Ficamos por aqui com mais uma edição. Massa, muito obrigado. Muito obrigado a todos. Espero voltar semana que vem também com o Cláudio ou com o Rodrigo, mas sem crise. Sem Alguém vai estar em crise, com certeza. Alguém vai estar. Eu quero fazer um tema mais alegre aqui. E você pode deixar a gente mais feliz também com a sua curtida, com o seu comentário, com o seu hype. Se inscreva no canal, compartilhe também. Semana que vem a gente volta. Mas, se inscreva porque a programação segue normal. Tem o Gol nas Américas, tem o Gol no Mercado, tem também o Diário nosso. Então fica ligado no nosso canal. Valeu, pessoal. Aquele abraço.